Boa noite a todos, todas e todos. É um enorme prazer, né, estar aqui no segundo dia do GT sobre arte moderna e contemporânea no Brasil, um olhar decolonial, do seminário, o segundo seminário, na verdade, de arte e políticas culturais, né, da Casa Museu Hermano José. Hoje nós temos 4 apresentações aqui conosco, 4 trabalhos que foram selecionados e que dialogam com o tema em questão deste GT. O primeiro trabalho é intitulado Decaimentos, Embates Artísticos com Bandeirantes, do Emanuel Felipe Amaral, Pedro Lucas Menezes, Nicolas Montefusco e Eliane Shaw. Vai ser apresentado pelo Emanuel. O trabalho Arte Correr no século XXI, Arquivos e Desdobramentos, do Eduardo Gomes de Lucena, ele mesmo irá apresentar. O Dexter, Ritmo e Poesia e Educação, de Elvis Costa, ele também será o apresentador. E Ecos do Modernismo, a Geografia das Emoções e o Concretismo Tropical, de Hermano José, da Maiara Freitas, que ela também está aqui conosco hoje para apresentar. Eu divido esse GT com a professora Maria Helena Mouzinho Magalhães, que vai dar as boas-vindas também nesta noite. Nós tivemos frutíferas discussões ontem no GT e apresentações maravilhosas, e sabemos que as de hoje também serão, né? Todos contribuindo para uma perspectiva de construção decolonial no pensamento artístico e, portanto, trazendo questões, importantes questões, né? E desdobramentos dessa perspectiva. Maria Helena, eu passo a palavra para tu, depois a gente abre, né, e começa a apresentação na ordem citada. Cada apresentador já sabe o tempo, vai ter 10 minutos de apresentação, depois abrimos para algumas perguntas e alguns questionamentos. Então sejam todos bem-vindos a esta noite de arte decolonial. Maria Helena, contigo. Boa noite, todo mundo, todos e todas, e sejam bem-vindos também. Ontem tivemos uma noite bem bacana, né, com temas bem interessantes e também, pelo que estou vendo aqui também, pelo que vimos, também teremos hoje. E, bom, meu nome é Maria Helena, antes de tudo, eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba, colega do professor Robson. E, bom, estamos aqui, então, para iniciar todo esse processo. Acho que o professor Robson já falou, né, mais ou menos, já deu as boas-vindas com todos o que deveria dizer, enfim. Então, acho que a gente pode começar, né, por mim. Bom, então, dando continuidade, eu vou chamar o Emanuel, né, o Emanuel Felipe Amaral, para que possa apresentar. Bem-vindo, Emanuel. Só um detalhe importantíssimo, antes que, na verdade, eu terminei esquecendo também, né, eu vou pedir a cada um e a cada uma que se audiodescreva antes da apresentação. Então, eu vou fazer isso primeiro, Maria Helena faz, e logo depois o Emanuel faz e apresenta o seu trabalho, ok? Então, eu sou Robson Xavier, né? Sou professor do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba, coordeno aqui o GT junto com a professora Maria Helena Magalhães. Sou um homem branco, de meia idade, pele clara, né, com cabelo e barbas pretos, uso óculos, com armação preta e vermelha, estou com a camisa rosa, salmão, né? E atrás de mim aqui tem um estante com livros de temáticas e cores variadas. Sou e falo assim, de um universo específico, né, que é um universo no qual eu represento nesse contexto, né, e principalmente um pensamento decolonial, como um gay, cis, né, e nordestino. Então, um pouco esse recorte dessa discussão. Ok? Eu passo a palavra para a Maria Helena para que ela possa se descrever e depois a Manuel faz isso. Eu sou Maria Helena, sou professora também do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba. Tenho aparência branca, né? Tenho cabelos, estou com cabelo preso, tenho óculos, estou usando óculos,
Atrás de mim também tem um estante, eu estou com uma camisa azul marinho, cheia de uns arabescos assim, bem interessantes. E acho que é isso, basicamente isso. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Badu, mas também conhecido como Emanuel Felipe de Araújo Amaral. Sou estudante de artes visuais no Grau Bacharelado pela Universidade Federal de Goiás. Participo do programa de iniciação à pesquisa, onde desenvolvo um plano de trabalho Copos Badulescos entre o Sagrado e o Profano, com orientação do professor doutor Odinaldo da Costa Silva. Também faço parte do NUPA, o Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas. Falo aqui diretamente de Goiânia, apesar de ser paraibano. Tenho 21 anos, estou com cabelo preto aqui, cabelo curto, sobrancelha e um pouco de barba. Estou com a camisa azul, mais ou menos jeans assim. Tenho pele parda e ao meu fundo tem uma parede branca com uma cortina azul e um móvel aqui. E, bom, hoje eu vou falar, né, sobre decaimentos, embates artísticos com o Bandeirante. Esse trabalho é uma comunicação que eu faço apresentando o trabalho desenvolvido juntamente com os dois graduandos em artes visuais, Pedro Lucas da Silva Menezes e Nicolas Alves Montefusco, e também com a professora Eliane Chaud. Aí eu vou apresentar aqui, tudo bem? Uma apresentação de slide bem simplesinha que eu preparei para ir conduzindo a apresentação, só um minutinho. Vocês me ouvem bem aí? Sim, sim. Beleza. Então, decaimentos. Deixa eu só terminar de carregar. Decaimentos, embates artísticos com um bandeirante. Bom, esse trabalho ele surge a partir de algumas indagações que a gente vem tendo nos últimos anos, principalmente em decorrência do movimento Black Lives Matter, que teve em 2020, com a morte de George Floyd, uma série de protestos antirracistas pelo mundo todo, onde levantou uma questão que anteriormente já era discutida, que é a questão dos monumentos, e principalmente a que esses monumentos representam. Então, em 2020, a gente teve uma situação que ficou muito divulgada na mídia, que é a estátua do traficante de escravos lá na Inglaterra, que foi derrubado durante essas manifestações. Então, isso gerou muitos gatilhos a pensar sobre essas estátuas e ter um olhar decolonial sobre esses monumentos que estão presentes no nosso dia a dia, em locais mais diversos do mundo, inclusive aqui no Brasil. Em 2021, lá em São Paulo, teve um incêndio, né, na estátua do Borba Gato. Isso levantou novamente uma série de discussões, e é interessante pensar que essas figuras contraditórias, essas figuras que têm uma visão muito esquisita, observando hoje os olhares do século XXI, essas figuras no mundo todo são geralmente personagens tipo... perdão que eu me embaralhei um pouco aqui, mas são geralmente ditadores ou pessoas da aristocracia. São vários nichos possíveis, mas aqui no Brasil a gente tem um recorte muito específico, que é o bandeirante. O bandeirante esse tipo de figura, por exemplo, na Inglaterra era um traficante de escravos, aqui no Brasil é muito sintetizado pela imagem do bandeirante, que em várias cidades do Brasil tem a sua estátua do bandeirante. Eu falo diretamente de Goiânia, Goiás, inclusive eu moro próximo à estátua do Bandeirante, que é o chamado Monumento aos Bandeirantes, que é uma figura presente no imaginário goiano. E a cidade de Goiânia tem por volta de 90 anos de idade, e lá nos anos 40, como um presente, né, para Goiânia, alunos da Faculdade de Direito de São Paulo presentearam Goiânia com essa imagem do Bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva. A gente consegue observar aqui na primeira imagem um projeto que é feito por Armando Zago. Essa imagem foi instalada inicialmente com um pedestal pequeno, ficava localizada no centro da cidade, dentro do plano da cidade que foi desenvolvido, né, o centro de outra cidade é planejado. Essa estátua tinha um protagonismo ali e se manteve nesse protagonismo durante anos e anos e anos, décadas e décadas, chegando ao contexto de 2021. É interessante pensar como a sociedade goiana se se constrói muito a imagem e a sombra desse bandeirante, porque é uma figura que no nosso imaginário é muito presente, é presente nas escolas, é presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quando a gente, por exemplo, vai no centro da cidade, que é uma zona de comércio, a gente se depara com aquela imagem altiva ali, que está presente no nosso imaginário como uma população aqui. Era uma situação que, por exemplo, eu, enquanto paraibano, não via muito em João Pessoa, não via na Paraíba, essa figura do bandeirante como eu via aqui em Goiânia, aqui em Goiás. E aqui a gente tem, né, o brasão da cidade de Goiânia,
com o bandeirante sendo representado, e também no hino do estado de Goiás, que é o que mais me choca, que menciona Santuário da Serra Dourada, natureza dormindo no cio, Anhanguera, malícia e magia, bota fogo nas águas do rio, vermelho de ouro assustado, foge o índio, na sua canoa, Anhanguera bateia o tempo, levante Arraial Vila Boa. Aqui a gente tem que esse bandeirante, Bartolomeu Bueno da Silva, traz o mito do Anhanguera. O mito da Anhanguera conta que nas primeiras entradas pelo Brasil, vindo rumo a Goiás, a Anhanguera pega a água de um rio, que era importante para os povos nativos daqui, fala que essa água, ele vai colocar fogo nessa água, depois troca essa água por água ardente, coloca fogo nessa água ardente e espanta, e assim conquista os povos nativos daqui. Esse Anhanguera, o diabo velho, muito conhecido nesse imaginário, né, que é a tradução dessa palavra de origem indígena, ele está presente nesse contexto, desde a primeira formação do Estado e posteriormente no crescimento da sociedade e tudo mais, está sempre muito presente aqui. E é importante a gente ter um olhar para isso, né? Quando a gente olha lá as questões lá no Reino Unido, observando o contratador de escravos sendo derrubado por uma massa, a gente pensa nesse global e também pensa nesse local, como essa figura do bandeirante aqui é uma persistência desses vários racismos, dessas várias situações que hoje já não são mais pertinentes. Então, pensar essa figura do Anhanguera, pensar essa figura do bandeirante, do Bartolomeu Bueno, é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, onde diversos artistas, em seus contextos, nas suas reflexões, traçaram embates com essa figura. Então, a gente tem aqui o Bandeirante Contemporâneo, um trabalho de 2016, a gente tem essa performance também, Morte aos Bandeirantes, em 2005, e mais recentemente, essa performance Ventos e Tempestades da Justiça, Nenhum Genocídio em Pé, do bloco Não é Não, agora em 2021. Então, é sempre provocado um embate. Assim, é uma coisa que causa desconforto em algumas áreas da sociedade goiana, e a gente se aproveitou disso, enquanto grupo, para poder desenvolver um trabalho relacionado a essa figura, questionando por que isso tem protagonismo, quais são os encaminhamentos possíveis e quais as visões que a gente pode ter do Bandeirante localizado no tempo de 2021 e por que isso ainda tem protagonismo, sabe? Por que o Bandeirante, por exemplo, dá nome a bairros, esse Bandeirante, o Anhanguera, dá nome a bairros, a setores, a ruas, avenidas, e continua sendo louvado. Por exemplo, a TV Globo aqui em Goiânia se chama TV Anhanguera, exatamente relacionado ao Bandeirante. Então, todo esse imaginário, por que a gente normatiza isso, sempre com a questão que está aí, sabe, está pulsando, e a gente tem que olhar sobre isso. Então, pensando enquanto grupo, eu, Nicolas e Pedro Lucas, a gente desenvolveu um projeto dentro da matéria da professora Eliane Chaud, Laboratório 1 do curso de Artes Visuais. A gente desenvolveu um projeto em conjunto para discutir essa figura dos bandeirantes. A gente estava inquietado, cada um dentro de uma perspectiva, o Pedro Lucas, por exemplo, dentro da perspectiva da cidade, das questões da cidade, o Nicolas dentro da perspectiva das transgressões, e eu dentro das perspectivas de imaginário popular, que é uma coisa que está na minha pesquisa. Nós desenvolvemos um projeto em conjunto para essa matéria da professora Eliane, chamado Decaimentos, onde a gente propunha esses decaimentos. Decaimentos é um termo da química, né, que é aquela coisa que a cada meia vida o elemento químico perde um pouco da sua radioatividade. De radioatividade a gente entende bem aqui em Goiânia, porque Goiânia, ali perto do Bandeirante, inclusive, teve o acidente do 137 na década de 80. Então, essa toxicidade, né, que a gente olha para o Bandeirante e percebe essa certa toxicidade presente nessa figura, ela precisa ser decaída. Então, a gente, quando propõe os decaimentos, propõe também esse decaimento dessa figura sendo enaltecida, porque ela é muito enaltecida hoje, a gente observa o imaginário goiano, por vezes, enaltecendo essa imagem, e a gente propõe esse decaimento dessa estátua ali, toda aclamada, quase num altar divino, no meio da cidade de Goiânia. Então, a gente propõe isso nesse trabalho e a gente desenvolveu, por meio de práticas artísticas, essa discussão. Então, num primeiro momento, a gente desenvolveu a gente optou por meio das intervenções urbanas, principalmente na linguagem do lambe, que é uma linguagem muito popular, muito tranquila de ser realizada, economicamente falando, é muito viável de ser realizada, e também é muito presente no centro da cidade. O centro da cidade de Goiânia, que originalmente era todo em arte de cor, hoje é tomado por lambes, tomado por essa comunicação visual excessiva, essa publicidade excessiva. Então, a gente se apropria disso, já que a gente não tem como lutar contra isso com as nossas armas atualmente, a gente se apropria dessa comunicação visual que está tão evidente ali no centro, para a gente poder utilizar o nosso discurso também. Então, a gente cria, primeiramente, esse projeto, essa série de lambes,
chamado, que a gente coloca vende-se, troca-se, aluga-se, passa-se o ponto, aproveitando-se da relação de comércio que os bandeirantes tinham, né, que trocavam, vendiam, alugavam, e a gente comercializa, anuncia e tenta passar o ponto dessa figura que está ali, tendo protagonismo. E a gente espalha esses lambes por vários locais ali do centro, em torno dessa figura, em torno do monumento aos bandeirantes, como vocês podem ver nas imagens, anunciando essa retirada ali de alguma forma. Então, essa retirada pode ser pela troca, a gente pode trocar a possibilidade pode ser de troca daquela escultura, pode ser de aluguel daquela escultura, pode se passar o ponto, pode se vender. O que a gente não quer é ter aquilo dali ali mais, sabe? A gente precisa repensar aquela posição de destaque, aquele protagonismo que ele recebe. Então, essas são algumas imagens do trabalho. Posteriormente, aqui a imagem do bandeirante, como vocês podem ver no seu pedestal, e aqui o nosso trabalho sofrendo esse embate aí. Posteriormente, a gente tem também os lambes, mais um, esse aqui é da base do bandeirante. Posteriormente, a gente tem os lambes de derruba, onde a gente convoca ao redor dessa figura também a derrubada dela, porque essa derrubada não só física do bandeirante, mas a principal questão que a gente está discutindo ali enquanto grupo, é essa derrubada simbólica. O bandeirante é um símbolo que persiste. Persistiu quando minha mãe era pequena, persistiu quando eu era pequeno, e se meus filhos forem criados aqui em Goiânia, vai persistir enquanto não for nada ser feito por aquela escultura, e aquela escultura ainda receber esse protagonismo. Então, é geração a geração vendo aquele protagonismo de um ser que já não representa mais a sociedade goiana, mas está ali, tendo destaque. A gente precisa provocar essas derrubadas, esses decaimentos. Então, a gente espalha essa palavra enquanto objeto, né, com meio de lambes, colocando ela em situações ali dentro da comunicação visual daquela região e absorvendo, exatamente tendo esse impacto, essa fricção da derrubada enquanto palavra e da derrubada enquanto símbolo que a gente está propondo enquanto bandeirante, incitando talvez até uma convocação geral para que a sociedade como um todo, e não apenas algumas pessoas, derruba aquela figura em si. Então, algumas imagens do trabalho, da colagem aqui, e vai se anexando as comunicações ali, como eu disse, essas comunicações de lambes que já pré-existem ali no local, que já pré-existem ali no centro da cidade de Goiânia. Eu gosto muito dessa imagem, particularmente, a Prefeitura de Goiânia derruba, e a gente incita isso muito. Então, a gente se aproveita daquele contexto ali urbano, inclusive mencionar uma situação que no dia que a gente foi executar esse trabalho enquanto prática mesmo, foi num dia de domingo ali. O centro de cidade, às vezes, pode ser meio hostil também, então, um dia antes tinha acontecido uma batida policial com a vigilância tentando, sei lá, não sei o que aconteceu muito bem, até hoje fica meio confuso, mas a vigilância usou de truculência para poder conter pessoas que transitavam ali no centro à noite, com gás de pimenta. Isso foi um dia antes da gente tentar executar o trabalho. Então, nesse dia que a gente estava executando, polícia passava até dizer chega, a gente morrendo de medo de alguma coisa, a gente ser repreendido, porque essa prática artística na rua também gera isso, gera esses embates com a sociedade, quando a gente está vendo ali, está colando um lampo que seja uma coisinha boba para muita gente, mas também gera implicações, que a gente está vivendo um período tão doido que fazer arte é uma profissão de fé, muitas vezes. Então, a gente teve esses receios também durante essa prática ali do colar, lambes e tudo mais. E, por fim, vem esse lambe enquanto arte sequencial, que é um projeto que encena essa derrubada enquanto visualidades. Então, a gente propõe várias alternativas para lidar com aquela figura, seja pela derrubada, pela convocatória, pela palavra, seja pela retirada, troca, venda daquela imagem e, sei lá, a gente propõe novas situações ali, e seja também pela essa encenação imagética dessa derrubada, como ela seria por meio de imagens. Então, a gente se utiliza da linguagem do lambe e brinca um pouco com isso para fazer uma arte sequencial. E aí a gente coloca e instala também ao redor, nas ruas ao redor daquela imagem, ruas que tem grande fluxo, onde a gente anexa isso à paisagem urbana. Então, a gente não quer lidar, assim, a gente não quer embater de frente, falar, nossa, olhem só para o meu trabalho, a gente quer se anexar, quer dialogar com esse contexto que já existe ali. Então, por isso que o caos urbano também colabora para essa arte que a gente está colocando ali, porque evidencia esse contexto da cidade, que é de bastante interesse para a gente. E, por fim, a gente conclui aqui algumas mais imagens do trabalho. Eu não sei se estou no meu tempo certo, se eu já falei demais, mas já vou encerrando aqui. Oi?
Pode concluir, né? Beleza. E a gente conclui que o trabalho que, enquanto houver bandeirantes no poder, o povo precisa reagir, e a gente, enquanto sociedade, a gente precisa reagir a essas figuras, não deixando que elas sejam totalmente enaltecidas ali. É um trabalho que a gente ainda está em processo, está em desenvolvimento, a gente desenvolve outras ações e pensa em desenvolver mais ações que embatam, que tenham, que provoquem esses decaimentos com essa figura do bandeirante, pois é uma figura que a gente ainda tem aqui em Goiás e em várias localidades do Brasil, vários bandeirantes no poder, tratados enquanto mitos, enquanto a glória de um homem branco que está ali no alto do poder da sua imagem, que são muitas vezes semelhança a essa figura do bandeirante. Então, a sociedade brasileira ainda tem esse ranço, digamos assim, dessa figura presente em vários contextos, e enquanto houver bandeirantes, a gente precisa reagir. E creio que é isso. Muito obrigado. Ótimo, obrigado, Manuel. Nós aqui agradecemos. Um trabalho muito potente, né, de vocês. Eu acho que assim, eu vou abrir para a professora Maria Helena fazer as primeiras colocações, depois eu faço as minhas e aí tu responde ao final, ok? Pode ser, Maria. Obrigada, Emanuel. Trabalho muito interessante. Eu queria, na realidade, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Como é que está, como é que vocês percebem a opinião do público nesse contexto, nessa intervenção que vocês, nesse conjunto de intervenções que vocês vêm realizando? Então, nessas intervenções atualmente, por exemplo, muitas delas já foram rasuradas, rasgadas, então sofreram por parte do público essas reintervenções, digamos assim, no nosso trabalho. Então, já é possível observar em algumas dessas colagens que a gente realizou que realmente teve algumas pessoas que não gostaram tanto, outras escreveram coisas sobre em cima. Então, é uma complicação ali também. Nessa problemática de lidar com o público, a gente pensava muito a respeito da nossa própria integridade, porque realizar arte hoje, nesse contexto, está muito complicado. A gente estava vindo de um 7 de setembro, essas ações foram realizadas ali por volta de outubro, então a gente estava vindo de um 7 de setembro que a gente viu coisas absurdas acontecendo no cenário nacional, enquanto um fanatismo, um nacionalismo distorcido de ideias. Inclusive, a gente pensava, por exemplo, em colocar essas ações em ruas que tinham nomes de bandeirantes, por exemplo, no setor Bueno, aqui de Goiânia, né, Bartolomeu Bueno da Silva. A gente pensou em colocar essas ações também ali em outros setores, em outras localidades, só que não sentimos confortáveis por conta de a gente se debater de uma forma que a gente estava correndo um certo risco. Então, nesse dia em questão, quando a gente colou, o público algumas pessoas ficavam olhando, algumas pessoas estavam parando, quase ninguém estava transitando pelo centro, principalmente polícias, mas assim, a gente tentava fugir da polícia, sempre que passava um carro de polícia, a gente tentava manter mais a descrição, fingir que a gente não estava fazendo nada. Então, nesse primeiro momento da colagem em si, a gente não teve tantas reações. Mas depois, algumas discussões foram traçadas, muitas pessoas reagiram falando, nossa, concordo com isso, mas discordo desse ponto, porque por que tirar a escultura? Por que a gente não repensar essa escultura deixando ela lá? Então, várias colocações foram postas assim na mesa, mas principalmente o que a gente observa, por exemplo, do trabalho em si, da materialidade do trabalho, é que ele vai se perdendo por conta de diversas pessoas que vão lá, rasgam, tiram, talvez porque não se representadas também por essa representação do bandeirante. Eu não sei se eu expliquei muito bem, mas seria mais ou menos isso. Não, você explicou. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, tentar fazer bem rapidinho. É o seguinte, é que esse tema é extremamente complexo e eu acho muito interessante. Pelo que você falou, né, o imaginário do bandeirante, desse personagem específico, é uma coisa muito, muito forte dentro do contexto de Goiânia, né, pelo que você está descrevendo. E que eu acho que isso tem que ter realmente eu não falaria apagamento de intenção, não sei se seria um apagamento do personagem, porque eu acho que o personagem ele alimenta, de certa forma, a reflexão, certo? Uhum, sim. Nesse caso, eu tenho assim, eu fico sempre na dúvida sobre destruir ou não destruir a estátua, né? Uhum. Quer dizer, você quebrar ou não quebrar a escultura. Eu sempre fico, porque às vezes eu tenho um pouco de receio, quando a gente destrói completamente, de passado 30 anos, ninguém lembrar do que aconteceu e isso poder vir a acontecer. Por outro lado, diante do que você coloca, eu já fiquei um pouco mais enfurecida com a posição do personagem aí, né? Quer dizer, realmente dentro do que como você descreve, no contexto, né, local, ele tem uma posição bem, né,
é que é uma coisa que você falou, aqui na Paraíba a gente não vê muito isso, mas lá tem uma outra leitura. Então, assim, é um tema que eu acho maravilhoso para se discutir nesse momento, bem atual, enfim. Mas eu acho que é um trabalho bacana e está num caminho muito bom. Acho interessante a precaução de vocês, porque também se for de você não sei até que ponto que o número de adeptos, eu não sei como é que pensa a população de um modo geral, seria interessante, mas eu acho que é um trabalho de bastante, é um trabalho lento, mas de conscientização, mas que é fundamental, sem sombra de dúvidas, é colocar o personagem no seu devido lugar, né? Da sua devida influência, mesmo que tenha sido no período passado, mas que é uma coisa trágica, aquela história, aquela parte do Rio que vai botar os índios para fora, que coisa horrorosa, terrível, não tinha noção de como que isso era visto de fato dentro da cultura local, né? Eu não sabia. Mas bacana o trabalho, muito importante, assim, eu vejo fundamental nos dias de hoje. E é interessante, obrigado pelas colocações, e assim, é interessante pensar que, por exemplo, o mito do bandeirante, no ensino fundamental aqui em Goiânia, é frequentemente colocado como uma historinha muito bonita, sabe, uma historinha quase que assim, do nativo daqui, todo na sua graciosidade, ornado de ouro, todo bonitinho, aceitando de bem, sabe, a vinda do estrangeiro de uma forma tão boa, e colocar de uma forma tão romântica, que quando a gente está pequeno ali, a gente não percebe isso. Quando a gente cresce, quando a gente olha para essa figura e sofre esses embates, a gente fala, meu Deus do céu, como que isso pode ser enaltecido ainda? Então, é interessante a gente pensar nessas reflexões, é interessante a gente pensar nesses atritos que pode causar, nessa ausência, nessa presença, o que pode gerar na sociedade, mas principalmente perceber que é necessário tomar alguma atitude, que é necessário tomar essa discussão, essa temática, na questão social, colocar essa discussão de volta à sociedade, falar, olha, isso daqui não está certo, primeiramente, isso daqui precisa ser algo feito, mas o que a gente pode fazer com isso? Sentar e conversar, porque tem alguns grupos que realmente sempre vão enaltecer os bandeirantes, sempre vão ter essa coisa do mito, né, que a gente está tão presente nesse último governo que estamos passando, essa ideia do mito, essa ideia de algo para ser um homem que está ali, para ser venerado. Então, quando a gente coloca um embate da sociedade com isso, acho que é o cerne da questão, independente seja pela destruição, pela permanência, mas discutir isso na sociedade é fundamental para a gente poder compreender como um todo. Obrigada. Ok, Manuel, obrigado. Eu acho que eu tenho algumas questões para fazer, mas eu acho que a gente já está sem tempo. Eu vou, na verdade, passar para a próxima pessoa. Não há problema, sem problema. Acho que as questões que a Mariana fez com o tempo, que eu estava pensando também, de perguntar algumas questões. E parabéns aí pelo trabalho. Acho que é fantástico, de fato, pensar essas ações. E elas são essenciais nesse momento, para criar tensionamentos mesmo políticos, né? Que a arte tem um papel fundamental nesse processo, e a arte urbana mais ainda, né? Assim, a arte urbana veio para isso, para criar fissuras, abrir espaços e para fazer as pessoas pensarem, refletirem e se posicionarem, né? Você já falou contra, mas se posicionarem dentro de algum cenário. Então, essa ação do trabalho que vocês fizeram realmente traz à tona questões e pode levar a inclusive, mudanças estruturais na cidade de Goiânia. Isso é fantástico. Concorrer em outros espaços, né? Ok, obrigado, Manuel. Vamos passar, então, para o Eduardo Lucena e Edu Gomes aí, né? Boa noite, Edu. Bem-vindo. Opa, boa noite. Obrigado, professor. Boa noite a todos, boa noite a todas, né? Primeiro, cumprimentar o professor Robson, a professora Maria Helena, né, e os demais participantes aqui hoje, nessa noite. E meu nome é Eduardo Gomes de Lucena, né, mas meu nome artístico, meu nome que acabei adotando é Dudu Gomes. Né, eu vou apresentar esse trabalho denominado Arte Correio no século XXI, Arquivos e Desdobramentos. Deixa eu começar aqui a transmissão enquanto eu faço minha audiodescrição, né. Eu sou um homem de pele branca, né, cabelo preto bem comprido, cresceu mais ainda durante a pandemia, de algodão. Aqui eu estou no meu espaço de estudo e de trabalho, né, então aqui por trás de mim tem, vamos dizer, tem uma estante com a biblioteca, né, com a parte da minha biblioteca, uma mesinha ali do meu filho, onde ele
faz umas atividades, estuda, brinca. E sobre mim, minha formação em publicidade e propaganda, tenho especializações em arte e educação, em história da arte, filosofia, e atualmente estou cursando uma especialização em arte e tecnologia na Universidade Federal Rural, aqui de Pernambuco. E, bom, vamos conversar aqui sobre o trabalho, né? Nesse trabalho, eu busco refletir sobre os processos e trajetórias das vanguardas artísticas modernistas que combinaram na arte conceitual e nos arquivos de artista, né? Vou explanar um pouco sobre a arte postal e suas poéticas e apresentar um relato de experiência na formação de um arquivo de artista dedicado à arte correio nos dias atuais, a partir de um projeto chamado Embaixada do Brasil de Arte Postal. Esse projeto foi proposto pelos coletivos Ecatu Atelier e Coletivo 308. E a partir disso eu busco lançar um olhar sobre esses 10 anos de atuação dessa proposta e trazer algumas histórias, alguns relatos referentes a esse projeto artístico, né? Então, nossa contextualização vai começar, né, um pouquinho lá atrás, com os artistas futuristas que lançaram um manifesto buscando fortalecer uma nova forma de perceber a arte, né? Eles fugiam daqueles meios pré-estabelecidos e acabaram influenciando outros vanguardistas, como dadaístas, surrealistas. Então, assim, aquelas vanguardas modernistas questionavam não só a materialidade da obra de arte, né, mas se ocuparam também de lançar sobre o fazer artístico novos olhares, problematizando também os circuitos artísticos, as institucionalidades e propondo novas atuações estéticas, né. Podemos citar também um exemplo muito marcante dos impressionistas, que ao terem suas obras recusadas no Salão Real de Arte francês, eles não se intimidaram, né, eles lançaram um circuito paralelo, fizeram suas obras serem divulgadas assim como eles pretendiam, né. E, né, tem que lembrar do contexto histórico daquele momento, era aquela efervescência urbana dos grandes centros urbanos europeus pós-revolução industrial, né, estava experimentando avanços tecnológicos, industriais, sociais, científicos, econômicos, entre outros avanços na época, né. E essa trilha que eles foram abrindo ali dentro da arte foi uma trilha questionadora que acabou sendo seguida pelos artistas contemporâneos, né, ali no começo do século XX, que elevaram os objetos ao posto de obra de arte, quebrando o paradigma e instaurando um desconforto tanto no público quanto no próprio mundo da arte, né. E um exemplo que eu trago também para a gente aqui pensa sobre são handmades, né, do Marcel Duchamp, né, que ao se aproveitar de objetos manufaturados, como aquele mictório, né, clássico, que ele colocou a R-Mute e levou para uma exibição, ao exibi-lo numa exposição de arte, ele não está chamando a atenção para a beleza daquele projeto, né, feito dentro de uma fábrica, e sim questionando a estética tradicional, né, confrontando as premissas sedimentadas no imaginário social e tentando romper com a beleza como atributo definidor do que é a arte. Esses artistas, né, se interessavam na existência humana e contextualizavam a arte a partir de uma perspectiva social, onde o observador já não é mais visto como um contemplador, mas como um participante da obra, né? E eles buscavam com isso a hibridez entre as linguagens artísticas e também incluindo os aparatos tecnológicos, inovações científicas, propostas inter e transdisciplinares. A partir disso, né, foi alguns anos se passando, a arte contemporânea foi se estabelecendo e os artistas conceituais dos anos 60 se apropriaram desses preceitos e continuaram problematizando a concepção da arte, né? E os sistemas de legitimação, operando com as ideias e conceitos ao invés de objetos e formas, e propondo meios alternativos de circulação, assim como o uso de materiais precários, né? E isso acabou ajudando a negar a possibilidade da obra ser consumida como mercadoria. E tudo isso foi utilizado a partir desse momento pelos artistas correio, né? A arte correio é uma arte em rede, considerada por muitos autores, muitos estudiosos e os próprios artistas como a anti-arte. Ela busca desconstruir esse local sagrado e comercial da obra de arte que foi cooptada pelo sistema econômico e se transformou em mercadoria. Então, esses artistas, artistas postais, arte correio, eles criticavam a propriedade da arte, ou seja, a cultura como prática econômica, valorizando o processo, né, e não a obra ali como um caráter de venda e de negócio. Ou, nas palavras de Paulo Brusque, né, que é um artista pernambucano e um dos nomes mais conhecidos na arte correio, a arte retoma suas principais funções: a informação, o protesto e a denúncia. Quando os artistas se apropriam do correio e o utilizam como médium para materializar suas obras de arte, eles estão subvertendo também as estruturas sociais, artísticas e não artísticas, e levantando um debate sobre a institucionalidade, os circuitos de
produção, legitimação, circulação das obras, e também questionando os limites entre arte e entre comunicação. E tendo em base tudo isso que foi aqui apresentado, a gente, em 2012, né, o coletivo Ecatu Atelier, que no caso sou eu e minha companheira, que também é artista, e a gente, juntamente com o coletivo 308, que é um coletivo de artistas lá em Guarulhos, a gente resolveu fazer uma proposta, né? Chegamos a esse ponto, essa proposta de Embaixada do Brasil de Arte Postal. Foi um projeto artístico colaborativo, é um projeto artístico colaborativo que surgiu em 2012 com o objetivo de articular uma rede de artistas postais brasileiros. A gente quis articular essa rede a partir da criação de um perfil nas redes sociais e blogs. Nosso objetivo era reforçar os laços dos artistas postais e funcionar também como um canal de divulgação das ações, das convocatórias, dos projetos e performances ligados à arte postal. A partir desse canal virtual, nós nos autoproclamamos embaixadores, e né, foi um momento também a gente transformou essas ações em ações práticas, através da troca postal e da montagem e manutenção de um arquivo permanente em arte correio. A ironia desse nosso gesto, né, de autoproclamação como embaixadores foi recebida de forma bem natural entre os artistas da arte correio, porque essa rede eu acho que já é bem acostumada, né, já é constituída a partir dessas ressignificações do campo artístico. Então eles não teve um grande problema, né? Majoritariamente fomos bem aceitos, inclusive o que prova que a gente foi bem aceito é a adesão por parte do público. Nós recebemos trabalhos de artistas como o artista uruguaio Clemente Padim, os brasileiros Paulo Brusque, Avelino de Araújo, Roberto Kepler, Gastão de Magalhães, o japonês Ryosuke Koen, entre outros artistas que são integrantes dessa rede desde os anos 70. E a primeira exposição que a gente fez, a proposta, foi a exposição bilateral Brasil-Argentina, uma exposição simultânea em São Paulo e Buenos Aires. Na época que a gente fez, esse aqui é o cartão postal que a gente fez a divulgação, nessa época eu e minha esposa, a gente morava em Buenos Aires, na Argentina, então a gente conversando com esse nosso colega lá em Guarulhos, falou assim, vamos propor uma parceria, fazer uma convocatória conjunta, né? Então a ideia era essa, né, fazer no Brasil uma exposição com artistas argentinos e lá na Argentina uma exposição com os artistas brasileiros. Isso também foi uma forma de celebrar esse momento que a gente vivia em outro país, registrar artisticamente esse momento, e né, como a gente estava lá em outra situação, envolvido em outra cidade, em outra cultura, a gente achou por bem também, assim, pô, eu sou um artista, mas eu sou um artista brasileiro, né? Então a gente teve que também botar essa demarcação, e acabou que foi com isso que surgiu esse nome, essa brincadeira de eu sou um embaixador do Brasil, né? Eu tô, né, um cantor, quando ele viaja para outro lugar, ele é um embaixador da música, né? Uma pessoa que trabalha com, não sei, trabalha um mecânico, ele chega num lugar, ele é um embaixador daquilo, ele detém aquele conhecimento, então todo mundo reconhece ele como aquilo, né? E nós, enquanto artistas brasileiros, pensamos, pô, então vamos se colocar como embaixadores da arte aqui dentro da Argentina, né? No ano seguinte, a gente voltou para o Brasil, né? Em 2003 a gente já estava de volta aqui, fizemos uma nova proposição, dessa vez o projeto chamado Convocatória Nacional Descentralizada. A gente tentou englobar as 5 macro-regiões econômicas do Brasil, e para isso a gente convidou mais 3 artistas, né, um em Brasília, um em Manaus, um em Porto Alegre, de forma a poder alcançar essas 5 regiões. Nomeamos esses artistas como cônsules da Embaixada do Brasil, né, e divulgamos essa convocatória. A partir dessas 2 convocatórias, a gente gerou um acervo que conta com o trabalho de mais de 200 pessoas, mais de 200 artistas de diversas nacionalidades, nas mais diversas técnicas possíveis que a gente possa imaginar. E até coisas inimagináveis, como, por exemplo, eu recebi um biscoito plastificado. A pessoa pegou como se fosse aquele biscoito Maria, colocou para plastificar e enviou. E é engraçado que 10 anos depois esse biscoito sumiu, está lá só a marca do que já foi um dia um biscoito, né? Então, são trabalhos que a gente realmente é uma experiência incrível, né, essa formação desse acervo. E apesar de termos nos centrado na criação da rede brasileira, a gente recebeu trabalho de artistas de vários países, com destaque para artistas sul-americanos. Esse arquivo se assemelha ao método adotado pelos artistas postais dos anos 70 e 80, né, com a criação dos circuitos paralelos e articulação dessa rede dentro da rede, ou a partir da rede. E mais do que revisitar os arquivos desses artistas, a gente quis revisitar seu modus operandi, né? Então, em busca de gerar um
entendimento de como eles faziam, como eles criavam esses acervos, a gente tentou fazer também adotando essa mesma técnica, essa mesma proposta. A metodologia que a gente utilizou agora para ler esse trabalho foi a metodologia o método cartográfico proposto por Gilles Deleuze e Félix Guattari, tendo em vista esse caráter poético e processual da nossa pesquisa, que parte mais como um projeto artístico, né, do que como uma abordagem puramente científica. O conceito do rizoma apresentado na filosofia da multiplicidade é bem parecido com o conceito de arte em rede. Pode ser empregado para nos fazer refletir sobre essa arte, pois, tal qual o rizoma, a rede é múltipla, formada por linhas, conexões e movimentos que nunca cessam e tendem a expandir-se. Segundo Deleuze, qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo. Essa obra cartográfica poética se interessa em acompanhar o processo e o surgimento dessas conexões de rede, o percurso e os desdobramentos da Embaixada do Brasil de Arte Postal, a partir dessas convocatórias, dessas exposições. Esse trajeto constitui essa pesquisa como um campo acessível, configurando-se como platôs, trazendo resultados mais qualitativos do que quantitativos. Aí aqui uma cartografia rizomática, né, essa representação rizomática busca planificar visualmente as interrelações entre os desdobramentos do projeto. Então, podemos ver que o surgimento da embaixada aparece aqui representado no diagrama, no topo do quadrado. Esse quadrado seria a metáfora da rede de arte postal, que se origina a partir da proposição da criação desse perfil na rede social. A partir dessa proposição, surge a primeira convocatória, que foi a convocatória de arte postal Brasil-Argentina. A gente colocou ela aqui na margem da rede, pois ela aglutinou mais participantes da Argentina do que do Brasil, né? Foram 64 argentinos e 53 brasileiros. A segunda convocatória nacional descentralizada, já aparece ligada tanto a partir da primeira convocatória, quanto das redes sociais e do próprio platô da Embaixada do Brasil de Arte Postal, que começou a ter uma participação mais orgânica nas redes e atingiu artistas, né, que eram alheios a nossos contatos iniciais. E essa representação aqui, como eu disse, busca representar essas interrelações. E, além dessas duas convocatórias, a gente ainda teve algumas outras propostas, como aqui em 2014, que a gente fez uma proposta chamada 50 anos de arte contra o Estado, né, que foi lançado no marco dos 50 anos do golpe militar sofrido pelo Brasil, de forma a registrar artisticamente essa data e levantar debate sobre o tema. E também o Censo Artístico, que foi um projeto de arte postal que contou com a pesquisa e uma convocatória de autorretrato. Aí, para analisar esses dados, né, como eu disse, os dados são mais qualitativos do que quantitativos, porque tem mais a parte da história, a parte dos percursos adotados, os próprios desdobramentos que o projeto foi traçando em sua trajetória. Mas também temos os dados quantitativos, que são os números em si, né? A quantidade de artistas que participaram, o acervo que foi gerado, as nacionalidades desses artistas. Então, para essa análise, a gente fez um recorte pegando somente as duas primeiras convocatórias, né, que foi as que eu apresentei, a Brasil-Argentina e a nacional descentralizada. Aí aqui tem o cartão postal da mostra que a gente fez Brasil-Argentina, o cartão postal da mostra quando a gente fez a exposição aqui em Olinda, teve a exposição em Guarulhos, Porto Alegre, Brasília e Manaus simultaneamente. E aqui vamos para os números dessas participações, né? Na mostra bilateral, tivemos a participação de 135 artistas de 10 diferentes países que nos enviaram um total de 250 trabalhos. E na mostra nacional descentralizada foram 101 artistas de 12 diferentes países que enviaram 366 trabalhos para a gente. A participação total, então, podemos ver aqui que foram, nas duas convocatórias, a adesão total foi de 221 artistas de 16 diferentes países, e nos brindaram com um acervo de 616 trabalhos, né, recebidos nesse período. Cada convocatória ficou aberta, em média, durante 4 meses. Foram divulgadas majoritariamente pelas redes sociais, né, na época quem estava bombando era o Facebook, então temos lá um perfil, uma página no Facebook, já com mais de 1.000 seguidores, e foi por lá que fizemos essas proposições. E das considerações que eu gostaria de fazer é que acredito que a dimensão decolonial, né, da arte correio está na sua força, que parte da periferia do cenário artístico mundial, né? Apesar do início do movimento ser acreditado ao grupo Fluxus,
com artistas principalmente estadunidenses e europeus, a arte correio foi e é muito presente em diversos países fora desse eixo hegemônico. E em termos locais, observa-se também a presença massiva de artistas de fora do eixo Rio-São Paulo. Nos anos 70, foi aqui no Nordeste brasileiro, né, o Nordeste tomou a dianteira nessa participação e desenvolvimento dessa rede, principalmente com artistas do chamado Triângulo Amoroso, que é um termo cunhado por Jomar Muniz de Brito para se referir a Recife, João Pessoa e Natal. Nessa época, nos anos 70, aqui estava tendo uma cena artística que ligava essas três cidades com intensa participação, iniciativas coletivas, festivais, exposições, publicações, tornando-se inclusive internacionalmente conhecido como um local de produção artística e demonstrando na prática como a arte correio permite aos artistas trabalharem e divulgarem suas obras e suas ideias sem a restrição geográfica, né? Sem restrição econômica, sem a restrição cultural e social. E esses dados que foram aqui apresentados refletem o processo de construção da Embaixada do Brasil de Arte Postal enquanto proposição artística, partindo dessas convocatórias que eu apresentei, para a formação desse acervo e para mapeamento e criação de dados com a relação dos artistas na contemporaneidade. Esse projeto, né, traz alguns levantamentos de dados que eu pretendo revisitar na minha pesquisa de mestrado. Estou iniciando agora, no próximo mês, no programa de pós-graduação em artes visuais, associado da UFPB e UFPE, e propor a realização de trabalho de arte postal nos dias atuais, né, se mostrou algo totalmente possível, ainda mais se a gente agregar junto o conceito dessas novas redes, as redes sociais. Esses fragmentos e multiplicidades de trabalho que compõem o nosso acervo nos permite vivenciar um pouco da poética de resistência e subversão criada há 50 anos, revigorando também um pouco a nossa experiência artística na contemporaneidade, né? E como eu disse, esses números não representam nem pretendem representar a arte correio, né? A gente está fazendo uma leitura da Embaixada do Brasil de Arte Postal, que foi construída a partir desses dois coletivos, né? Do Icatu Atelier e do Coletivo 308, e, de certa forma, é um marco, né, no 10º aniversário desse projeto. A gente gostaria de deixar isso aqui divulgado, né, publicado, para problematizar esse processo, para servir também de fonte de pesquisa e material de reflexão. Era isso que eu tinha para apresentar, agradeço a oportunidade e estou aberto para os comentários e perguntas. Obrigado, Dudu. Maravilhoso trabalho também, né? Primeiro, é extremamente instigante pensar, né, nessa ação de arte postal em pleno século XXI, né? Eu também sou partidário da arte postal, né? Tenho feito atividades e ações, e aí, ao invés de perguntar, na verdade, eu vou mais propor, né? Propor, inclusive, que assim, você está chegando no nosso programa de pós-graduação, que é ótimo, né? Seja muito bem-vindo, como discente do programa, né? E propor parcerias na verdade, o que eu tenho feito há muitos anos como artista, educador, ao longo do tempo. Nós realizamos já 8 versões, né, da Bienal Internacional de Arte Postal, via grupo de pesquisa. E esse ano será um desses anos de uma nova versão. Então, na verdade, sim, já vou propor publicamente, a partir desse evento, né, que a gente possa unir forças com a Embaixada de Arte Postal e fazer uma ação conjunta a partir do Triângulo Amoroso, né, que o nosso saudoso Jomar, na verdade, foi meu professor, inclusive aqui na UFPB, foi professor aí na UFPE também, cunhou esse termo, né? Então, essa ideia de que a gente pode, de fato, partir desse triângulo amoroso e pensar em exposição conjunta, unindo forças. Então, nosso grupo de pesquisa está aberto para esse tipo de parceria, e essa Bienal que será feita em 2022 também acolhe muito claramente o grupo de vocês, e a gente pode conversar a partir dos coletivos, ok? Então, assim, a gente pode conversar em off sobre isso. Mas legal, professor. Mas, a priori, assim, me encanta o trabalho, assim, eu acho que a abordagem da arte postal é uma abordagem atemporal, no fim das contas, né? Assim, absolutamente atemporal. Ela é absolutamente agregadora e, por natureza, decolonial, porque desde o início, mesmo lá no Grupo Fluxo, né, artistas aqui da América Latina participaram, artistas brasileiros, o próprio Brusque e outros aqui do Nordeste eram atuantes no Grupo Fluxo, né, nesse período. Você tem uma atuação muito intensa de uma perspectiva, de fato, global, né, de uma produção artística, que é, digamos assim, contraprocedente, no fim das contas, né, em relação ao sistema da arte.
ela acha as brechas, ela usa os sistemas postos, como o caso dos Correios, né, à época, né, e hoje você tem outras formas de relacionamento em rede, né, milhares de outras formas de relacionamento em rede com o advento da internet. No entanto, essa perspectiva de encontrar esses espaços, ela ainda está presente e continua sendo uma perspectiva política, né, perspectiva de enfrentamento, de uma relação, de fato, de arte política, no fim das contas, né? De arte política conceitual, se a gente pode chamar assim. Mas é um pouco a ideia de que é maravilhoso entender que ela permanece, as convocatórias são abertas em todas as línguas, em todos os países, elas continuam ativas, né? Em pleno século XXI, e ela é sempre um processo e uma abertura para pensar essas relações postas sobre os seres humanos, né? Como os seres humanos reagem, como os seres humanos estão nesse contexto da vida cotidiana. Mas é um pouco isso. Eu quero parabenizar o grupo pelo trabalho e abrir para a Maria Helena para que ela possa fazer alguns comentários. Mas é um pouco isso, e assim, foi um prazer ler teu trabalho, sem dúvida, né, como os demais também, mas me interessa muitíssimo a argumentação e a estrutura da pesquisa que está desenvolvendo. Okay. Obrigada, Dudu. Realmente seu trabalho é bem potente, como o Robson colocou. Na realidade, eu sou testemunha de que o Robson vem trabalhando dentro desse tema, né, desse entorno há bastante tempo, né, com arte postal. Eu acho muito interessante a arte postal pela desconstrução do sistema, pela retirada do sistema e pela desconstrução do mercado, né, do afastamento do mercado, do sistema mercadológico, institucional. E o que eu concordo com o Robson, nesse sentido, ele abre, de fato, para outras possibilidades, para outros olhares, além dos olhares anteriores voltados para a Europa e Estados Unidos. Partiu, né, de um movimento europeu, no entanto, né, ele consegue se desviar e consegue se deslocar, né, europeu e estadunidense, ele consegue se deslocar, se desviar a partir da possibilidade da abertura no momento que você rompe, né, com a instituição e com o mercado. Então, eu acho super interessante, e com as novas ferramentas atuais, então, é uma coisa bastante instigadora. Parabéns, um trabalho muito, muito, muito interessante. E, bom, eu acho que não vou falar muito não, que eu já falei demais da outra vez por causa do tempo. Tá? Obrigada pela participação também. Tá certo, eu agradeço, né, as palavras de vocês. E, professor Robson, muito bom saber desse grupo de pesquisa. Tenho um total interesse, né, agora como um discente de me aproximar desse grupo, quem sabe até fazer parte. E estou matriculado também, né, aproveitando aqui, estou matriculado na sua disciplina de leitura de imagens, então vamos nos encontrar bastante esse próximo semestre. E agradecer mesmo pelas palavras. Realmente, a arte Correio eu descobri no começo dos anos 2000, né? Então, assim, já existia pelo menos 40 anos quando eu comecei a descobrir e a atuar. E foi uma grata surpresa descobrir que ainda está ativa, né? Um dia eu pesquisando pela internet, encontrei um cartão postal, eu falei, e se eu enviar um cartão para esse endereço aqui? E recebi uma resposta, né? Aí eu, gente, e se eu mandar isso aqui? Aí mandei um para o Paulo Brusque, recebi a resposta. Aí mandei para um artista uruguaio, né, o Clemente Padim, que é super conhecido, e quando eu vi, eu estava já dentro dessa rede, participando e recebendo. Aí tem aquelas listas, né, que eles colocam com todo mundo que participou recebe uma lista dos participantes. Então, de repente, eu já estava com mais de 1000 contatos, e eu assim, gente, que coisa encantadora, né, porque é isso, é uma rede que está para englobar, não está querendo, não é aquela arte que está querendo elitista, né, querendo se sobressair. Pessoas que são conhecidas como essas que eu citei, que são pessoas, né, no mundo inteiro com trabalho já consolidado, não tem essa de falar assim, não, esse artista é novo, chegou agora, não vai entrar aqui e sentar na janelinha. Pelo contrário, eles pegam a gente, botam no colo e falam assim, vamos embora, olha essa convocatória aqui, né, me passa seu contato, eu vou passar para mais pessoas. Então, realmente, é encantador, né, conhecer esse meio, estar pesquisando esse meio. Eu inclusive, né, tenho esse propósito dentro do mestrado agora de conseguir fazer algum trabalho ligando essas artes em rede, né, a arte postal. Então, realmente, o projeto que a gente vem desenvolvendo, né, é um projeto que está ativo, a gente quer expandir ele cada vez mais, né? E acredito que a academia também tem esse interesse, apesar de ser
uma arte que é uma arte contra todo o sistema, mas é importante também que a gente dentro da academia possa pesquisar, entender o que está acontecendo dentro dessa arte, até mesmo para ter um material de pesquisa, né? Porque se ficar só nessa parte efêmera, acaba se perdendo, né? Alguns arquivos já estão se perdendo, tem coisas que a gente nunca vai saber, mas é importante também a gente conhecer e pesquisar e levar adiante esses processos, né? Então era isso que eu tinha para dizer, agradeço pelas palavras, e professor Robson, vamos nos falando com certeza. Vamos lá, obrigado, Du. Ótimo trabalho. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui com o Elvis Costa. Elvis, nos escuta aí, pode falar. Bem-vindo. Olá, vocês escutam? Sim, tá Sim. ótimo. Olá, boa noite. Boa noite. É só começar agora? Tá, Pode então, começar. pessoal, boa noite. O meu nome é Elvis Baptista Costa. Eu sou homem, sou preto. Eu tenho um cabelo preto, ele está um pouco grande, mas nesse momento está amarrado, preso. Eu tenho bigode, tenho um pouco de barba. Estou com uma camisa cinza e estou na cidade de João Pessoa, Paraíba. Estou em uma universidade, na praça de uma universidade, numa mesa, com um computador e participando aqui do evento. Eu vou apresentar aqui. Vocês conseguem ver aí? Sim, Conseguem ver bem? Sim. Bom, aqui eu vou fazer uma apresentação. Aqui, como o trabalho que eu submeti, eu sou o autor, Elvis Baptista Costa. Eu sou um rapper, né? Aqui eu trago rapper com que é fazendo uma referência ao rapper Fiel, que é um rapper da cidade de Campina Grande, mas mora no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, há 20 anos. Rapper com porque tem uma relação com o repente, que o Fiel, ele tem um livro que chama Da Favela para as Favelas, História e Experiência do Rapper Fiel. Então ele se coloca rapper com porque ele diz que temos mais parentesco ele tem mais relação com o repente, e o avô dele era repentista. Porque, como eu falei, eu não falei, eu falo agora, eu sou graduando em comunicação social, bacharelado. Eu tenho uma pós-graduação, que é um curso de aperfeiçoamento em educação de jovens e adultos no campo, com ênfase em economia solidária. Então, assim, é um pouco da minha experiência acadêmica. Economia solidária e educação popular são áreas que eu me envolvi na universidade, na graduação, e a graduação em comunicação, eu tanto estudei as teorias como trabalho mais prático, mas meu trabalho de fim de curso acabou se envolvendo com a questão da comunicação comunitária, com locus, com o sujeito. Aqui é um pouco que eu falo um pouco de mim. Passou aí? Vocês conseguem ver outro? Sim. Pode ser. Pronto, aqui vocês veem aí Dexter, ritmo e poesia e educação, que eu queria colocar a questão do Dexter, rap e educação, mas na própria escrita do trabalho, né, do artigo, poderia colocar também a sigla, então eu trago aqui Dexter, ritmo e poesia e educação. Então, meu trabalho, Dexter é um rapper da cidade de São Paulo, que ganhou auge assim, no rap, no grupo 509E, que o 509E é um grupo de rap que foi formado na Instituição Total Carandiru, em São Paulo, através do projeto Talentos Aprisionados, que nos anos 1980, no Carandiru, se desenvolveu um projeto Teatro no Presídio, que desenvolvido pela uma atriz global de novela, Sofia Basiliati, eu vou mostrar a foto mais à frente, e depois virou Talentos Aprisionados. Então, ela andava pelo Carandiru, vendo a potência de cada detento, a arte que
cada um conseguia desenvolver. Então, ela encontrou Dexter, que é Marcos Fernandes de Almena, e o Christian Souza, que é o AfroX. Eles dividiam a cela, que o 509E era o número da cela que eles dividiam lá no Carandiru. Então, ela escutou o rap deles, achou interessante, viu que tinha um cunho assim, político, também de informar. Então, ela exterior ao presídio, ela buscou apoio, então ela conseguiu dar esse apoio para eles. Então, eles conseguiram gravar um CD, que é o Provérbios 13, também gravaram outro CD. Então, e nesse trabalho, eu faço essa relação do Dex com o rap e a educação. Eu trouxe inicialmente aquela questão que eu falei de educação e economia solidária, porque o rap, ele é um gênero musical que eu penso em trabalhar rap, educação, rap e academia, sendo que não era, assim, meu objeto de estudo durante a academia, mas por eu gostar de rap, ser um rap, escutar muito o Dexter, eu comecei a pensar nessa questão de rap e academia. Já expressei rap na universidade, já fiz parte de alguns projetos. Eu vou passar. E como eu falei, aqui eu trago... A minha apresentação está bem simples, eu trago só alguns pontos. Aqui tem Dexter, 509E e o projeto Talentos Aprisionados, que eu falei um pouco. Aqui a questão da pesquisa mesmo, trata de um estudo de caso, que é o Dexter, natureza qualitativa, né, documental, bibliográfica, onde eu vejo algumas leis também, a lei de execução penal, que trata sobre a questão da educação, bibliográfica, eu utilizei alguns livros, revistas também, e também acesso também a entrevistas audiovisuais que o Dexter concedeu, que é um trabalho que eu já venho desenvolvendo assim, há 2 anos, mas para outros eventos que envolvia cárcere e direitos humanos. Recentemente, um evento que teve em Pernambuco sobre educação e direitos humanos. Então, mas eu não consegui submeter trabalho no evento que era no Rio de Janeiro, e nesse de Pernambuco, agora há pouco, não consegui submeter, mas participei do GT de educação nas prisões. E aqui nesse evento eu consegui submeter, foi aceito, e aqui eu estou tratando essa questão do rap, Dexter, a relação do Dexter com o rap e a educação. Aqui eu trago algumas imagens, aqui eu tenho aqui 5 imagens, acima vocês veem o Dexter segurando o microfone, né, tá? Esse foi no momento do lançamento do 2º álbum dele, que chama Flor de Lótus. Ao lado é a Sofia Bisiliato Basaileite, a Sofia, que ela é uma atriz, mas hoje ela trabalha com a questão da yoga em favela, também trabalha com muito trabalho social, nesse momento também de pandemia, de arrecadar cestas básicas. Aqui no meio tem o 509E, que é um álbum, que é o Provérbios 13. Essa foto é no Carandiru. Não sei se vocês conseguem ver, mas o Dex está sem camisa, ao lado é o Christian Souza, que é o AfroX, e também tem outros detentos na foto. Embaixo tem 2 álbuns do Dex, que ele acabou seguindo carreira solo. Temos aqui Exilado Sim, Preso Não. O Dex, ele usa a palavra exílio, porque ele passou 13 anos privados de liberdade, mas ele diz que ele estava no exílio, porque ele ocupou a mente com a leitura, com o rap, então ele considera que foi para o exílio. Ele está com uma camisa que é o 8º Anjo, que é uma produtora que ele tem, né, que ele também produz outros artistas, e também ele mesmo, né, ele vai se desenvolvendo no rap. E a outra foto aqui é o CD, que é o Flor de Lótus. Então, são 2 álbuns que ele tem, que ele seguiu carreira solo. Aqui eu falo um pouco da relação do Dexter com o rap. Eu trago aqui Snake Boys, que é o primeiro grupo que ele fez parte. Ele é do Jardim Calux, em São Paulo. Posteriormente, ele trocou o nome para Tribunal Popular. Aqui está o 509E, que eu já falei aqui um pouco, que é uma música do grupo Racionais MCs, que é um grupo de São Paulo. Então, ao ouvir a música Pânico na Zona Sul, isso nos anos 1990, o Dexter se identificou com a letra da música. Era exatamente o que ele vivia no bairro que ele vivia, o que a letra dizia. Então, ele se identificou, e também, ao ver o rapper Taíde, que é um rapper
de São Paulo, no palco, ele também se identificou bastante e queria fazer aquilo, né? Queria cantar rap. Aqui, em relação de Dex com a educação, né? Ele estudou até a 5ª série, ele fala isso em algumas entrevistas. Na penitenciária em São Vicente, em São Paulo, ele implantou uma biblioteca e 2 salas de aula, isso juntamente com a diretora de educação, na época do presídio, que era a doutora Janaína. Ele fala isso em algumas entrevistas. E vale também ressaltar que uma parte do dinheiro que ele conseguiu implantar essa biblioteca e 2 salas de aula vinha também dos shows que ele conseguiu realizar, porque mesmo em privação de liberdade, juntamente com a Sofia e um juiz, ele conseguiu sair do presídio, do Carandiru, também na época, e fazer shows, inclusive ganhou prêmios. Tinha muito essa questão de sair do presídio, fazer show e voltar. Ele defende muito a vertente da educação, né? Inclusive o próprio rap, o hip hop, são 4 elementos, mas tem um 5º elemento, que é a informação, que é a educação. E o hip hop é o rap, o grafite, o DJ e o b-boy, a Biguel, mas também tem um 5º elemento, que é o conteúdo, é o conhecimento, a informação e a educação. Então ele defende muito a vertente da educação. Ele diz muito em algumas entrevistas que os jovens pobres, pretos de periferia são carentes de educação, cultura e informação. Eu trago aqui Malcolm X e Martin Luther King, que são dois assim, ativistas, né? dois atores que o Dexter leu muito enquanto estava preso. Então, ele tanto leu a autobiografia de Malcolm X como a autobiografia de Martin Luther King, várias vezes ele leu, e também outros livros, outros estudos. Então, essas leituras também fez ele também escrever também nas letras dele essa questão também da conscientização, da questão da raça, de se informar, de sempre estar buscando. Então, eu trago também aqui essas referências da educação, a relação do Dex com a educação. Aqui é projeto, Como Vai Ser o Mundo, é o nome de uma música do Dex, mas também é um projeto que ele desenvolve, então ele vai a presídios em São Paulo, já foi a Fortaleza, conversar com as pessoas privadas de liberdade, dar um conselho, falar da história dele, falar como é que ele fez para fazer os raps, como é que ele leu muito, então ele vai tanto para cantar como palestrar. Ele não gosta de usar a palavra palestra, ele fala mais trocar uma ideia. Então é um projeto que ele desenvolve, Como Vai Ser o Mundo. Vou passando aqui é um pouco do rap, do hip hop, vai aqui em 1960, Estados Unidos. Então essa questão do rap, né, do próprio hip hop, tem muito essa gênese ali nos Estados Unidos, no fim dos anos 60, no bairro do Bronx, do Brooklyn. Tem várias literaturas que falam sobre essa gênese. Eu trago aqui o África Bambata, mas também tem outros atores também que têm relação com essa gênese. Na literatura sobre o rap é possível encontrar outros nomes também, mas também tem muita questão também com a Jamaica, dos Sound Systems na Jamaica, e aí essa migração para os Estados Unidos. Tem essa relação também. Eu trago aqui o África Bambata, mas também tem outros atores envolvidos com a gênese do hip hop. Aqui eu falo de Brasil, aqui eu trago 80, 90, anos 2000. Eu trago aqui porque nos anos 1980, na Estação São Bento, em São Paulo, tem muito essa gênese também do Brasil. Inclusive, na minha escrita, eu falo que uso a palavra rizomática, que foi como um rizoma também se expandindo pelo Brasil. Mas também ainda nos anos 80 temos o Gog, que é um rapper de Brasília, que é Genival Oliveira Gonçalves, mais conhecido como Gog, é um rapper da cidade de Brasília. Ele também estava nesses anos 80 ali, ele já vinha se desenvolvendo em Brasília, mas também temos um rap também em outros estados do Brasil, como na própria Paraíba, em Pernambuco, e outros estados também é possível encontrar esse movimento rap, hip hop muito potente também. Aqui eu trago Racionais MCs, que também é uma das referências do rap ali dos anos 1990, que é a época que o Dex também começa a desenvolver sua expressão, né, no canto, no rap. MV Bill, que é um rap da cidade do Rio de Janeiro, da Cidade de Deus, também é um ator assim, bem importante no movimento rap, hip hop, é muito respeitado também, até hoje vem desenvolvendo, vem cantando. Então são artistas que hoje tá nessa faixa ali dos 45 para 50 anos, Racionais, Simone Brown, KLJ, MV Bill. Então são artistas que eu escuto há muito tempo e continuo escutando. Então como eu sou um acadêmico, eu tento fazer essa relação do rap com a academia.
Aqui eu trago algumas fotos, algumas referências, como eu falei, aqui eu tenho o Malcolm X aqui acima, de óculos, né, com a mão aqui, né, no rosto. Tem o Martin Luther King, e abaixo eu trago o Silvio Almeida, que o Silvio Almeida é um intelectual assim, bem conhecido, bem respeitado, um professor, né, que fala sobre racismo estrutural. Então, eu trago o Silvio Almeida porque o Silvio Almeida, ele escuta rap, ele escuta o Dex, e tem o Dex como amigo. O Silvio Almeida tem um canal no YouTube, que recentemente ele entrevistou o Dexter, então tem muito essa relação, que muitas pessoas conhecem o Silvio Almeida como um intelectual, um professor, né, mas ele tem muita relação com rap, com Racionais, com o Dex. Então eu trago o Silvio Almeida porque é uma pessoa que é amiga do Dex, escuta o Dex e também tem essa relação com o rap. Aqui algumas considerações, como eu trouxe, eu falo que cárcere e direitos humanos, que é um evento que acontece no Rio de Janeiro, um evento seminário internacional sobre cárcere e direitos humanos, que eu estava desenvolvendo esse trabalho para um evento que tem sobre essa temática. Eu boto aqui 2 anos, que é o tempo que eu venho desenvolvendo esses estudos, pensando sobre. Aqui é o primeiro seminário internacional de educação, direitos humanos e cidadania, que teve recentemente em Recife. Tentei submeter um trabalho, não consegui, mas participei de um GT, ainda conversei com as pessoas. E aqui o segundo seminário de artes e políticas culturais. Esse seminário que está acontecendo agora, que eu consegui submeter o trabalho, fui aceito e estou aqui, né, apresentando. Aqui é um pouco do resultado, que esse estudo ele não está concluído, ele vem em processo de desenvolvimento, está em andamento essa pesquisa. Mas aqui eu trago alguns dos resultados, né, que é a forte relação de Dex com o rap, e também o processo de ressocialização, porque o Dex ele fala muito que o presídio, né, as cadeias, as instituições totais, ele diz que não ressocializa. Ele fala que ele foi uma exceção, mas isso eu preciso aprofundar mais nos estudos para poder trazer melhor, até eu penso posteriormente desenvolver, e outras pessoas desenvolver mais estudo que traga essa questão quanti-quali, que trata do trabalho qualitativo, que meus objetivos do trabalho é tanto contribuir com os estudos em arte e educação no cárcere, como também dialogar com outros pesquisadores estudiosos da área da educação, do rap, do cárcere, e também contribuir com a caminhada do Dexter, né, que tem esse objetivo também. Aqui eu trago um pouco da questão do rap e da colonialidade, e aqui eu trago uma referência que é um trabalho acadêmico, que acabou virando um livro. Eu estou aqui com ele, que é o Poesia Revoltada, que é do Écio Salles, que ele diz que o rapper, né, põe em relevo a fala dos que não falam e se esforça em fazer-se entender pelos seus da melhor maneira possível. Por isso, procura interessadamente refazer os laços com a vida, com a realidade que o cerca. Eu não falei aqui, mas eu também sou graduando do curso de Relações Internacionais. Então, a gente vê muito essa questão do pós-colonial, da decolonialidade. E um pensador que eu venho vendo muito no curso é o Ailton Krenar. Então, que eu faço uma relação também com a decolonialidade e com Ailton Krenar, que é do povo Krenar, né, que eu vou usar aqui a palavra indígena, que é um líder indígena que estava ali na Constituinte em 1987, né, um pensador que tem um livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo e outros escritos, é um pensador bem conhecido. Então, aqui eu faço relação com a decolonialidade e também com a Ailton Krenar, que é essa questão da realidade que o cerca, da própria terra e do ambiente. Aqui eu trago também uma referência que é do mesmo livro, com a decolonialidade, que aqui é uma questão também do Deleuze e Guattari, a questão da literatura menor, que também aqui fala a questão do rap, que o autor, Écio Salles, ele diz, poderíamos falar do rap como uma literatura menor? Ele faz a pergunta, ele diz, creio que sim. E mais abaixo ele fala dessa questão, ele fala que no rap pode detectar essa característica tanto por sua constante enunciação de uma identidade disruptiva, quanto pelo caráter combativo das falas e das atitudes dos rappers voltados contra uma ordem social que consideram racista e opressiva. Então, aqui, eu vou parar por aqui a apresentação. Esse meu trabalho ele trata muito essa questão do Dex, do rap, educação, e também eu venho trazendo também algumas referências, né, da literatura, e nesse caso aqui específico do evento, essa questão da decolonialidade e outros temas também que sejam pertinentes.
Eu vou tentar aqui para a apresentação. E eu queria que seja isso. Obrigado pela apresentação. Também um outro trabalho que toca um tema muito potente, né, que é o caso do rap e toda a manifestação que envolve a questão do rap. Acho que isso traz à tona, né, para o contexto da colonialidade, a questão das falas outras, né, das falas, na verdade, que foram invisibilizadas durante muitos anos, né, e que são tratadas muitas vezes como falas menores, né. Eu acho que essa pergunta que você coloca no final, que não é tu, mas na verdade você traz como referência, né, de uma literatura menor, né, demonstra essa ideia de que efetivamente a hegemonia cultural, ela na verdade tende a apagar e diminuir todos os processos com os quais ela não sabe lidar, o que não quer lidar, né, o que não quer ouvir, o que não quer ler, né. Mas o rap, na verdade, é uma leitura de mundo absolutamente potente de uma grande parcela da população mundial, né, não só brasileira, mas mundial, e que tem referências muito próprias e claras. E nesse sentido, eu acho que você traz um elemento que eu gosto, que é a ideia dessa potência educativa desse processo. Eu queria que você falasse um pouco disso, da potência educativa do rap na tua experiência, como autor, como pesquisador, tá? Como artista, pesquisador, nesse sentido. Maria Helena, quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Eu acho que podia fazer as duas e o Elvis responder. Uma delas seria exatamente essa, como que seria esse envolvimento dentro do processo educativo também, né? Como que ele poderia... Uma outra coisa, bom, eu acho bem interessante a ideia do deslocamento de uma certa ordem social, né? Desse desvio, né? Que o rap, de repente, ele demonstra. Mas tem uma coisa que eu achei muito interessante na sua fala, desde o início, quando você citou um autor, não sei quem, eu não conheço direito, mas, assim, quando você fala sobre o repentista, que você fala até rapper com isso eu acho, assim, super interessante, porque nos traz, de certa forma, a ideia do Nordeste mesmo, né? O repentista nordestino é uma coisa fantástica. Como você pode associar essas duas, a linguagem do repentista, né? A ideia do repentista com o rap, que, de fato, é o discurso, mas como que você poderia juntar isso tudo dentro desse contexto educativo? Acho que eu pego um pouco a carona aí no Robson, na pergunta do Robson. Certo, assim, bem interessante as colocações, eu vou tentar responder as duas. Sobre a questão do rap e educação, nesse momento eu sou graduando do curso de Relações Internacionais. O que acontece? Eu já tenho uma graduação, fiz um curso de aperfeiçoamento, e entrei no curso de Relações Internacionais. Então, ao entrar no curso de Relações Internacionais, eu já trago uma bagagem de uma experiência de extensão, de PIBIC, pesquisa, toda essa questão de universidade. Então, e também essa relação com o rap. Então, na minha própria experiência nesse momento, eu sempre trago rap nas minhas aulas. Então, por exemplo, na primeira semana de aula, tem uma professora que estuda nos Estados Unidos e ela falou do Cidadão Kane, que tem um filme, inclusive eu vi no curso de comunicação esse filme, e o Racionais, ele cita o Cidadão Kane em uma música, e eu falei isso na primeira semana de aula, semana dos férias, eu falei isso. Eu tenho uma disciplina feminismo negro, e aí tem a Djamila Ribeiro. Então, a Djamila Ribeiro, ela trabalhou com rap e educação em jovens em privação de liberdade. E ela escuta Racionais MCs e fala muito do rap também. Então, na minha própria experiência nesse momento, eu sempre trago nas aulas essa questão do rap, justamente porque eu penso do rap e educação, que essa questão do rap foi muito essa questão tá na margem. Então, ao ingressar na UFPB, curso de comunicação, eu já tenho essa experiência com rap ali, de escrever, de tentar expressar, e aí eu conheço um professor, participo de um filme, e também vou conhecendo as pessoas, conversando, as pessoas vão vendo que eu escrevo rima, faço rap, então já tem essa relação.
Um pouco, aprofundar um pouco mais, temos a lei, que é a 10.639/2003, lei que estabelece a inclusão no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. Então, o rap tem muito essa questão com a questão da afro-brasileira. Vários raps citam essa questão da África, da cultura, da questão negra, porque você pode ter o rap, diz que tem o rap branco, sei lá, o rap da elite, mas nos anos 90, a linha de frente era o Dexter, Racionais, era aquele cunho da questão racial, da questão mesmo da política. Então, assim, tem muita essa questão também com a questão negra, com a questão da África. É um estudo que eu preciso aprofundar mais, mas, assim, tem essa relação. E eu penso que é um pouco essa questão de você pensar mesmo, essas letras de rap. A própria Djamila, ela fala no depoimento dela que ela é professora de filosofia, ela foi dar filosofia para os alunos não estavam conseguindo entender muita coisa. Ela escreveu na lousa uma letra do Racionais MCs. Os alunos se identificaram e daí depois ela conseguiu passar todo o conteúdo da filosofia. Então, assim, eu penso em relação a essa lei e, ao mesmo tempo, trabalhar a educação popular, você poder trabalhar mesmo em conjunto, em coletivo, essa questão do rap e educação, porque também não vou citar aqui também vários raps, etc. Mas, assim, tem muito rap que dá para trabalhar rap e educação, essa questão da formação, o próprio GOG, e tem um rap que chama Rap Inquérito, que é o nome dele. Inquérito, é um rapper de São Paulo, se não me engano, que ele é geógrafo, ele é professor de geografia, nesse momento eu creio que ele está fazendo doutorado, e ele tem uma relação muito forte com Boaventura de Souza Santos, que é um pensador português. Então, é uma das minhas referências também quando eu penso em rap e educação, que é o Rapper Inquérito, que é um rapper bem conhecido. Então, assim, tem muito essa relação do rap e educação, tanto buscar esses documentos, como também a própria educação popular, e a questão é ir para cima, é se colocar. Então, quando o Elvis chega aqui, num momento desse, que não é minha pesquisa assim, que eu venho desenvolvendo, estudando, mas é um tema que me interessa e vi a oportunidade, então tem muita luta também por trás. Não sei se eu responder, você pode depois comentar novamente, não tem problema. E um pouco da pergunta da professora Maria Helena, interessante, assim, é o seguinte, rap influencia ele na cidade de João Pessoa, então ele veio na cidade de João Pessoa, isso tem mais ou menos, acho que uns 10 anos, mais ou menos. Então, ele veio com um livro dele, ele também com um DVD, e me dar uma palestra. Eu fui assistir, me interesso pelo rap, me interesso pelo tema, fui assistir. E aí eu adquiri esse livro. Então, ao adquirir esse livro que chama Da Favela para as Favelas, História e Experiência do Rapper Fiel, eu fui ler esse livro, que é um livro de bolsa, um livro curtinho, mas são 13 capítulos, assim, riquíssimo. Comunicação comunitária, ele fala favelado politizado. Então, é um livro para mim que, assim, eu tive esse livro há um tempo e para mim, assim, ele é muito importante. Então, lendo esse livro, ele começa com essa questão, rapper com E. A gente vê muito rapper com A no começo, então, para mim, já marcou ali, rapper com E. Ele fala que temos relação com o repente e o avô dele foi repentista. Então, eu vejo muito essa questão com o próprio repente mesmo, você fazer essa relação. Então, para mim, é um livro, é um pensador fiel, rapper fiel, que para mim assim é muito importante até para pensar nesse processo acadêmico, artístico e etc. Então, tem muito essa relação desse livro e essa relação acho que é perfeito, porque eu trago aqui o Dexter e Snake Boys, que era o nome norte-americano, estadunidense ali, em inglês. Então, o que acontece? Ele muda para Tribunal Popular por essa questão também da identificação. E Tribunal Popular já tem outra questão. Então, tem muito essa questão mesmo o nome Dexter. Dexter é o nome de um dos filhos do Martin Luther King. Então, ele assumiu esse nome Dexter por algumas características que ele foi pesquisar pelo nome. Mas tem muito essa questão mesmo de você se identificar ali com essa questão externa, mas aos poucos você ir se valorizando assim. Mas essa questão do rapper com repente, foi o rapper fiel nesse livro que eu adquiri, assim, para mim assim marcou bastante essa questão. Não sei se eu consegui responder assim, mas pode colocar que eu tento responder novamente.
Não, sim, sim. É que o que eu achei interessante mesmo foi essa ideia de os dois vão falar, vão discursar de uma forma espontânea. É o discurso espontâneo que realmente agrega. E, de repente, como eu sou, né, a origem da gente nordestina, então eu acho interessante esse Sem pensamento, dúvida. né? É uma coisa por aí. Mas sim, Elvis, é isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Elvis. Maravilhoso trabalho. Eu acho que força aí, continue. Eu acho que é importantíssimo esse trabalho que você está fazendo. Agora nós vamos chamar a última pessoa que vai apresentar hoje, a Mayara Freitas. Mayara está aí conosco, nos escuta. Bem-vinda, Mayara. Olá. Olá. Me ouvindo bem? Oi, Mayara. Muito baixo, teu som. Muito baixo mesmo. Tenta Então, aí. tem um problema com esse fone. Melhorou? Melhorou quando você quase encostou na boca. Vou fazer isso. É. Então, boa noite. Tudo bom, pessoal? Eu me chamo Mayara Ismael, da Costa Freitas. Eu sou estudante de artes visuais. Me formei, na verdade, em licenciatura e agora eu faço o bacharelado. Eu tenho um cabelo curto, cacheado, uso óculos redondos, com a camisa azul, sem manga. Atrás de mim tem um estante, alguns chapéus, um espelho e uma planta. E eu vou começar a apresentar agora. Agora Abri aqui vocês. já. Ok. Só oculta essa barra, isso. Ok. Pronto. Bom, o nome do meu trabalho é Ecos do Modernismo, a Geografia das Emoções e o Concretismo Tropical de Hermano José. E esse trabalho ele foi pensado a partir da disciplina do professor Rufino, de estágio supervisionado em instituições culturais. E como eu sou bolsista do Museu Casa de Cultura Hermano José, a gente resolveu fazer lá mesmo. Só tinha eu mais ou menos na cadeira, daí a gente fez um projeto bem específico mesmo, por isso o resultado do artigo. A gente queria, com a proximidade da semana de 22, a gente queria falar sobre a semana de 22, que é um tema que eu acho super interessante, e o Gino também. E aí a gente tentou encontrar pontos entre a semana de 22 e Hermano José. Aí aqui é mais ou menos como eu consegui conectar tudo isso. Os temas explorados nesse trabalho é a semana de 22, cidade de São Paulo, arquitetura moderna, dobramentos do modernismo, concretismo, Hermano José, João Pessoa, concretismo tropical e a geografia das emoções. Parece muita coisa, mas na realidade era só para ligar os pontos. Aí eu vou falar como foi mais ou menos isso. Bom, a semana de 22 foi esse momento de ruptura, esse momento de atualização, sabe, do imaginário da inteligência nacional, sabe? A arte que se produzia. E os artigos que eu encontrei e fala sobre esse evento, existem duas grandes tendências: da descentralização de São Paulo para a semana, ou para o modernismo, e você, tipo, diminuir a importância do próprio evento, colocando outros pontos que houveram, tipo, a exposição da Anitta Malfatti e tal, a viagem do... Enfim, várias. E aí eu não queria fazer isso, eu queria falar mesmo da cidade, sabe? Porque eu iria tirar. E eu estava questionando muito essa questão do próprio espaço. Nessa pandemia a gente se voltou para esse espaço, né? O nosso espaço. E nos textos que eu encontrei, o Mário de Andrade e o Oswaldo de Andrade sempre comentando como que o evento deveria acontecer em São Paulo. Toda a cidade ela combinava com o próprio evento, sabe? Era bastante industrializado, tinha a maior malha ferroviária, então, tinha que ser lá praticamente. Aí eu usei esse exemplo, falar disso, esse poema que é
Meu Poeta Futurista, do Oswald de Andrade, que ele fez para o Mário de Andrade. E aí ele vai tipo, falar sobre aspectos da cidade, né? como que é, e a mudança mesmo, no momento que ele fala sobre, tipo, cheio de gente nova, cheio de gente ávida, cheio de gente viva, e como se vai dispersando tudo isso. E aí, como eu estava falando sobre a própria cidade, é interessante que um dos elementos da Semana de 22 foi a arquitetura moderna, né? Como isso influenciou. Né? Ela é conhecida no mundo todo, principal assim, marca, né, da arquitetura brasileira é o modernismo, é a moderna. E ela tipo, começou por 22 e depois ela teve os momentos mais expressivos em 1930 e 1950. E é legal perceber como essas datas elas se repetem durante todo o trabalho. Vai dar para perceber. Então, existe uma preocupação com a geometrização, com a higienização e a valorização do novo. Né? Palavra moderna, o próprio signo mesmo, como isso vai influenciar na arquitetura. E aí eles usam vários objetos diferentes, eles usam aço, vidro, concreto, e tem toda uma lógica e funcionalidade que promove formas e linhas claras. Tipo, os ornamentos eles são retirados nesse momento. Né? Agora não mais na arquitetura, mas o que acontecia na década de 50. Tipo, nesse momento, as universidades consolidavam o evento como formador das inteligências e desenvolvimento cultural, político e econômico no Brasil, no caso, a Semana de 22. E aí alguns artistas começaram a revisitar esse movimento, agora criando outras relações, como no cinema, e fizeram o filme Macunaíma, que é inspirado no Macunaíma do Mário de Andrade. No teatro, com o Zé Celso, que ele fez a peça O Rei da Vela, que é do Oswald de Andrade, e todas as experiências tropicalistas. Festivais na televisão, tipo a música, bossa nova, tropicália, tudo isso. E a literatura, os poemas, tudo isso que eu falo foi influenciado pelo modernismo, né? Pela Semana de 22. Então, na literatura, eles buscam uma superação da poesia tradicional. Aí eles vão ficar... era o fim da poesia lírica e vai dar lugar à concretude da palavra, pelos aspectos verbais, sonoros e visuais. A gente vai ficar mais atento aos significados. Então, o concretismo também se desenvolveu nessa época de 50 e 60 e eles transmitiam a realidade das cidades. Estamos falando da geometrização, tipo, isso acontecia na criação de Brasília e também acontecia nas palavras, nas letras mesmo, nos poemas e tal. Ele vai buscar uma linguagem verbo, foco, visual, tudo junto. Os principais representantes são o Décio Pignatário e os irmãos Campos. E aí, nas artes plásticas, esse concretismo ele vai se dividir em dois grupos, o grupo Ruptura em São Paulo e o grupo Frente no Rio de Janeiro. E, tipo, toda a estrutura da cidade de São Paulo ela é vista na arte do grupo Ruptura. Um negócio muito mais do papel, muito mais... sabe, dessas questões. Enquanto o grupo Frente, ele vai representar também a estrutura da cidade do Rio de Janeiro, se a gente quiser olhar por esse lado. Aqui tem um depoimento do Amilcar e eu vou ler para vocês, se contar o tempo. Esse negócio de concretismo, que é como é chamado o concretismo no Rio de Janeiro, surgiu por causa do Max Bill, que faz uma conferência e os paulistas aceitaram sem discutir o problema concreto. No Rio de Janeiro, nós protestamos, pois acreditamos que a arte é fundamentalmente emoção. A arte sem emoção é precária, mas Bill queria uma coisa tão fabulosamente pura, sem emoção. A unidade tripartida, aquela escultura do Max Bill, tem esse propósito. Tudo bem, tudo certo, mas a arte para nós do Rio era mais do que isso. A arte não tem definidas e absolutas, mas varia entre cada momento e pode ser 1000 coisas. Falo do Américo de Castro. E aí
é onde entra a irmã de José. Em 1956, ele viaja para o Rio de Janeiro, foi transferido do Banco do Brasil, e lá ele aqui já era um artista muito importante. Ele participou do CAP e tal, que é o Centro de Artes Plásticas, em 1950, que é muito importante assim, para essa parte. Enfim, ele vai para o Rio de Janeiro e lá ele começa um curso de gravura no Liceu de Arte Teofilo. Depois ele ganha uma das 5 bolsas que o MAN contemplou assim, no território nacional. E aí ele ganha e ele participa desse ateliê. Né? Naquele momento era muito importante a gravura em metal, sabe? Tanto técnico quanto na criatividade era muito o momento da gravura. E aí o movimento concretista dominava as artes, era experiência óptica com linha, sensação de movimento abstrato e geográfico. No Rio, o concretismo ganha leveza compatível com a cidade, entre o mar, as montanhas e a floresta. Que era aquele negócio que eu estava falando antes. E aqui, já pensou como esse negócio funciona? Como se configura, né? Esse concretismo. Aí, o Armando José ele passou muito tempo da sua vida pintando a cidade de João Pessoa. Ele pintava dos circos de interior, assim, Circo da Graça. Há ruas e vários locais. Né? E ele pintava principalmente a parede de Cabo Branco. Ele fazia essa denúncia. A natureza para ele era muito forte. É possível ver isso. Todas as suas, sabe, áreas que ele atua. Sabe? A questão do plano diretor da cidade e tal. Enfim, aqui são as obras dele pintando. Conseguem ver que é bem a praia mesmo. Eu escolhi essas 4 fotos só. E aqui é onde acontece. Né? O irmão José vai para o Rio, ele vai fazer gravura. Como que essa gravura ela é influenciada por João Pessoa? Né? O Mano observa assim, a aproximação do concretismo, mais a memória afetiva da cidade de João Pessoa. E assim como o modernismo não se limitou à cidade de São Paulo, ainda que fosse o centro fosse lá. O concretismo também reverbera em todo o território nacional, recriando e ressignificando. E aí, em João Pessoa, o que seria interessante chamar de concretismo tropical, pela própria estrutura da cidade, que é João Pessoa, sua história e tal. Enfim, aí aqui tem outra obra dele. E eu vou falar um pouco da cidade, que eu estava falando tudo sempre sobre isso. João Pessoa é uma cidade que ela nasceu na categoria de cidade e ele nasceu numa colina, assim, em frente ao rio. E aí a cidade se dividia em cidade baixa e cidade alta e havia uma concentração de comércios. E as atividades administrativas, religiosas, e também onde a galera ficava, direito moral. E, inicialmente, a pessoa teve essa economia a partir do açúcar e o algodão, e ela também recebeu muito incentivo, até porque o Epitácio Pessoa era daqui. Então, em 1920, 50, 60, mesmo da pequeno, foi um momento de grande expansão. Tipo, mudar, como que chama? Melhorias sanitárias, sabe? O transporte público mudou. Os bondes eram substituídos, os burros eram substituídos por bondes, modelos elétricos, a própria luz mesmo. Mas a cidade ela continuava em formato de cidade baixa e cidade alta. Em 1912, por aí. Aí eles vão pensar em reformar a Lagoa do Zirerê. Aí nesse momento, 1920, foi mal. Nesse momento a cidade ela ganha outras características, as pessoas começam a ocupar mais as cidades. Não mais por comércio e tal, mas as pessoas mesmo que saíam do interior da sua residência. Um momento assim, muito importante foi a Avenida das Pessoas. E aqui ela também teve esse momento, em 1920. Ela está sendo construída, né? Porque as pessoas como se fosse, sei lá, no mato, sabe? A lagoa era um pântano quase, então a ideia é mais ou menos essa.
E aí, quando a cidade ela cresce para lá, os bairros vão aumentando, entende? E aí existem esses 3 momentos. Em 1920 ela abre, depois ela para e começa agora pela Praça da Independência. Em 1930, aqui a foto dela já praticamente pronta, né? E em 1950 ela é pavimentada no governo do José Américo. E aí ele fala essa frase, que agora a cidade de João Pessoa se tornava marítima. E talvez por isso o Hermano José tentasse tanta praia. Você percebe que a cidade que começou lá no interior, de repente ela caminha para o litoral, né? E para linkar tudo isso, eu resolvi pensar pela geografia das emoções, fazer esse diálogo com a geografia. E a geografia é uma área muito científica, né? E ela vai discutir os planos, a ideia de paisagem. Com uns 20 anos atrás, eles começaram a pensar as emoções como ponto central, né? O indivíduo como ponto central. E enfim, e aí houveram vários movimentos artísticos, vários mudando de configuração e configurando as próprias pessoas. É como se fosse um idioma aí, que está em alta. Tipo, sempre a cidade que dá na pessoa, que dá nos movimentos sociais. Isso tudo vai que nessa trama. Enfim, aí as emoções, ela vai pensar a geografia das emoções, vai pensar agora a geografia a partir das emoções, já que o modelo racional não responde tantas questões, sabe? Então, e sempre foi meio opositivo na ciência, né? Emoção, razão. E aí agora eles vão olhar como que as pessoas se sentem lidando com aquele espaço, né? Como você, tipo, na pandemia é possível ter bastante isso, sabe? E as emoções, elas são interessantes porque elas vêm também de significados culturais e históricos, sabe? É construído, não é um fenômeno universalmente compartilhado. Então, é super interessante pensar isso, né? Pensar como a geografia, como a gente se relaciona e vai criando esses movimentos, vai criando nos espaços e tal. Basicamente é isso. Obrigada, gente. Obrigado, Mayara. Nós aqui agradecemos. Bom, Mayara, eu acho que também teu tema é extremamente potente, né? Você que parte da tua realidade como artista, pesquisadora, no contexto da própria Casa Hermano José, do Museu Casa Hermano José, e estabelece recortes para pensar esse seu processo de construção do pensamento. Acho que é profundamente instigante entender essa relação do próprio Hermano com o modernismo brasileiro, né, assim, com as influências do modernismo brasileiro no seu próprio trabalho, quanto ele traz isso. Você estabelece uma série de links dentro desse processo, e, obviamente, ainda há outras possibilidades de desdobramentos e aprofundamentos desse contexto, né? É possível fazer outros links e mais links e mais links, né? Um certo hiperlink é possível se estabelecer aí, né? Mas eu queria ouvir um pouco de você em relação a uma coisa. A primeira em torno dessas últimas fases do trabalho do Hermano, né? Que está lá na gravura que se apresenta e tal, mas em diversos outros trabalhos, né, dele, na fase final, onde ele praticamente vai buscar essa fonte de um certo concretismo ali do processo, né, o concretismo, como eu quero chamar nesse sentido, porque afinal foi no Rio a formação, mas aí ele vai buscar nessa fonte da abstração geométrica, digamos assim, né, uma continuidade nessa fase final do seu trabalho. Eu queria que falasse um pouco nesse sentido, de como essas ideias estão lá presentes desde a semana de 22, talvez tenham influenciado isso para, sei lá, na fase final da vida, ele olhar de volta para essas referências, né, que estavam presentes desde o início do trabalho, e rever isso, né, e revisitar isso, deixando um farto material, né, de pesquisa. Então, um pouco essa relação que eu queria que tu falasse.
sei se Maria Helena quer perguntar alguma coisa, que já faria tudo e você responderia de uma vez. Eu acho que seria o ideal. Não, eu achei interessante essa pergunta que você fez, que foi uma coisa que eu pensei também, e tem uma fase também que eu gosto muito do Irmã José, a sequência de representações da Ponta do Cabo Branco, porque ele pintou um conjunto eu lembro que eu cheguei a escutar um conjunto de trabalhos referenciando a Ponta do Cabo Branco e também a desconstrução, quer dizer, o avanço do mar, o avanço do homem, enfim, toda essa questão ambiental também, que diz respeito ao deslocamento. Então, ele tinha várias pinturas também, essa é uma fase que eu achei também bem interessante. E essa última, né, das gravuras, exatamente como o Robson colocou. Certo. Obrigada pelas perguntas. Então, o Hermano José é muito interessante, que a gente pode perceber na obra dele que ela vai sendo repetida, digamos assim, quase. Tipo, Hermano José, ele é um artista paraibano e ele vai pintar um monte de pessoas. Sempre vai ser visível, assim, os trabalhos. Quando você coloca no Google Hermano José, essas pinturas, né? Só que o Hermano José foi principalmente concretista, foi principalmente gravurista, sabe? Ele expõe em vários lugares fora do país, em Roma, na Itália, no Japão, na Alemanha, essas gravuras. Não vai ser aquela João Pessoa, sabe? Então, mas mesmo assim, você consegue ver que ele continua falando sobre isso. Tipo, nessa última fase, esse neoconcretismo, que ele usa pastel. E ele vai pintando uns triângulos, e isso é bem gravura, né? Concreto mesmo. E outro dia eu estava lá na reserva e eu achei uma carta que falava, um manuscrito dele, que falava que aquilo ali talvez fosse uma referência da infância dele, que ele era muito doente, e ele ficava num quarto isolado, né? E dependia muito do humor do pai dele, ele comenta isso. E aí ele ficava, não tinha muita coisa para fazer, ele ficava vendo as frestas que passavam pela telha, e elas faziam esses motivos, esses triângulos, né? E ele vai fazer isso no final da vida dele, sabe? Então é interessante ver como ele vai tipo, trazendo os temas novamente, sabe? E essa questão da cidade, da barreira do Cabo Branco, de uma obra que chama Cabo Branco até quando? E aí é muito claro ali a barreira, sabe? E esse concretismo que eu estava falando. E essa questão ambiental do Hermano, ela está em todo lugar, né? Tanto no Hermano Gestor, sabe? O que ele pintava, o que ele fazia, sabe? Ele participou lá da associação do Bessa, dos amigos do Bessa. Ele, sabe, estava lá na questão dos espigões. Sempre estava falando isso no jornal. E era uma questão ambiental, né? Então, o Hermano José está sempre falando dessa paisagem, dessa geografia. Por isso também a escolha da geografia das emoções. Né? De voltar sempre a essa questão do território. Na verdade, eu acho que eu já estou sempre nessa questão do território. Não sei se eu respondi. Ok, Mayra, obrigado. Sim, muito obrigada, viu, Mayara? Sim. Gente, estamos chegando ao final da nossa conversa aqui hoje, né? Assim, eu quero agradecer em nome do evento, né? Em nome do segundo seminário de arte e políticas culturais do Museu Casa José, em nome da UFPB, né? Em nome do departamento também que nós representamos e do programa de pós-graduação em artes visuais, programa associado do UFPB-UFPE, que também é parceiro aqui do evento, pela acolhida de vocês, por terem escolhido esse grupo para enviar seus trabalhos, para serem avaliados e apresentarem, e pelas temáticas potentes que causam fissuras dentro do contexto acadêmico e que, portanto, vão abrindo brechas para outras pesquisas que virão, né? E vou aproveitar esse espaço também para fazer uma propagandazinha pessoal, porque eu sou atual presidente da ANPAP, né? Nós vamos ter um evento, o Encontro Nacional da ANPAP esse ano, 2022. Então, já divulgo que a gente já está preparando esse evento. Ele vai ter por tema o título Existências. Então, espero que todos vocês se inscrevam no Encontro da ANPAP, participem do Encontro Nacional da ANPAP. Ficarei muito grato pela presença de todos vocês nesse encontro.
Bom, então é isso. Eu quero mais uma vez agradecer ao Alexandre aí pela organização do evento, e pela Sabrina, que é a atual gestora do programa de pós-graduação em artes visuais, pela brilhante organização do evento, e que outros venham, né, que venham outros eventos, né, de fato, para discutir questões tão importantes. E que novas proposições decoloniais possam ocorrer aqui e em outros lugares, que possa, de fato, engrossar o caldo dessa discussão no Brasil. Bom, é isso, Maria Helena. Também faço suas as minhas palavras e também gostaria de agradecer, né, tanto aos organizadores quanto os participantes, né, desse evento. Muito obrigada por ter escolhido, né, ter mandado os trabalhos. E, bom, foi ontem e hoje realmente foram 2 dias bastante instigantes, né, com discussões bacanas e importantes, né, temáticas atuais, e que, enfim, né, saímos bastante alimentados hoje. Enfim. Gente, agradecemos a vocês, um bom final de evento, e sigamos as parcerias que só comecem agora, mas que continuem eternamente, ad infinito. Né? Ok? Beijo a todo mundo, abraços e ótima noite aí para todos. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Muito obrigada.